aqui pensando que privilégio grande que eu tenho. Nós temos, né? Mas eu, como pastor, cada vez que eu vou pregar, alguém vem aqui e canta uma canção que nos inspira tanto, com diferentes estilos musicais, mas cada um louvando a Deus e nos abençoando. E é difícil para mim até saber de qual desses nossos irmãos que cantam aqui eu gosto mais. Gosto de todo mundo, é maravilhoso. Fui muito inspirado também nesta noite. E eu creio que cada um de nós também. Por falar em inspiração, há pessoas que nos inspiram com a sua história de vida, com as suas habilidades, com as suas atitudes. Uma pessoa pode inspirar a outra porque representa aquilo que nós desejamos, que ela deseja conquistar ou ser. Um jovem atleta se inspira naquele que está lá no pódio, que ganhou uma Olimpíada, que ganhou uma medalha de ouro. Um adolescente que joga bem futebol, ele se inspira no craque do seu time ou da seleção brasileira. Uma criança que gosta de cantar se inspira num cantor famoso. Mas nós também podemos nos inspirar naquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo mais próximo de relacionamentos. Um filho se inspira no pai, na vida do pai, ou da sua mãe, de um irmão mais velho, ou até mesmo de um avô, de uma avó, de um tio. No contexto cristão, certamente há pessoas também que nos inspiram. Nesse contexto, inspirar é despertar nos outros fé, ânimo, coragem, direção, através de palavras, atitudes e principalmente sendo um exemplo de vida. Neste contexto, então, que eu estou falando agora, no contexto cristão, pessoas que nos inspiram necessariamente não são aquelas que têm um talento como nós acabamos de ouvir aqui. Não são pessoas que sabem tocar um instrumento de forma extraordinária. Não são pessoas que ganhariam um show de talentos. Mas elas nos inspiram principalmente por sua caminhada com Deus. E às vezes, elas não apenas nos inspiram, mas os seus atos, as suas atitudes são um ponto tão fora da curva que elas nos constrangem. Elas revelam de fato um compromisso diferenciado com Deus e com o próximo. Nós admiramos então essas pessoas não tanto por um talento natural que elas tenham, mas porque nós vemos na vida delas claramente a presença de Deus. Quais são as pessoas que você colocaria nesta lista? Pessoas admiráveis por suas qualidades morais, espirituais. Seus pais, um líder na igreja, algum pastor que você conhece, um irmão que o conduziu a Cristo. Eu tenho uma lista de pessoas que me inspiram nesse sentido, a começar pelo meu pai. E você? Que vidas foram ou têm sido para você uma fonte de inspiração? E uma outra pergunta importante: para quem você é uma referência espiritual? No livro de Atos, há um cristão que me inspira de forma muito especial. Ele não é tão famoso quanto Pedro, João, ou até mesmo Paulo. Mas para mim, de verdade, ele é tão admirável quanto qualquer um deles. Vou até lhes contar um segredo. Eu acho que se eu tivesse que escolher um deles para ser meu companheiro de trabalho, para eu ser um ministro auxiliar deles, eu escolheria esse de quem eu vou falar. Não seria nem Paulo, nem Pedro, nem João. Para você ter uma ideia de como eu admiro. E este não fez parte do círculo dos 12 apóstolos. Mas ele aparece muito no livro de Atos. E o impacto da sua vida no reino de Deus, no primeiro século, foi de fato extraordinário. Embora, repito, a gente não o vê como sendo alguém muito famoso. Eu não me lembro de ter visto nenhuma igreja com o nome dele. Igreja de São Pedro, de São Marcos, de João, a gente vê. Mas esse que eu estou falando, não. Você sabe de que eu estou falando? Confira a descrição que Lucas, autor da carta de Atos, do livro de Atos, faz acerca dele. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, nós lemos assim: Barnabé era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. Uma descrição sucinta da vida deste homem, mas tão preciosa. Vou repetir, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então nós temos aqui um cristão do primeiro século que nem sempre é tão lembrado e honrado. Mas eu quero destacar algumas de suas características. E quero começar falando sobre uma característica que nós vemos dele, que na verdade é a base para as demais. Hoje eu não vou falar sobre toda a trajetória de Barnabé, que nos é apresentada no livro de Atos. A história dele é muito extensa. Eu quero focar apenas nos primeiros relatos bíblicos a seu respeito, até esse texto no capítulo 11. Nós temos feito nesses domingos uma jornada no livro de Atos, e nós já estamos lá no capítulo 9. Mas nós vamos adiantar um pouquinho para falar sobre Barnabé no capítulo 11 e depois voltar sobre o que a Bíblia fala a respeito dele nos capítulos anteriores. Mas voltando ao texto, Barnabé é apresentado como alguém que é cheio do Espírito Santo. E aqui nós temos então um princípio muito importante. Uma vida que inspira é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que inspira é a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. No contexto teológico, a palavra inspirar tem uma relação direta com sopro, com vento, que na Bíblia está ligada à ação do Espírito Santo. No hebraico a palavra é ruach, que significa vento ou sopro do Espírito. Na língua do Novo Testamento, o grego, pneuma, tem o mesmo significado. Lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele disse: o Espírito é como um vento que sopra onde ele quer? Mas esta ideia do Espírito Santo como sendo esse que traz o vento de Deus, o sopro de Deus, ela aparece muitas outras vezes na Bíblia. Na verdade, lá no começo da Bíblia, quando fala da criação do mundo, o Espírito Santo está ali. Quando em Gênesis 2:7 nós temos a descrição da formação do homem, nós lemos que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, desde a criação, a vida começa quando Deus sopra. E o sopro divino não apenas cria, mas ele sustenta a vida em todos os sentidos. Quando o Espírito Santo vem, lá no dia de Pentecostes, uma das manifestações do Espírito Santo foi qual? Um vento impetuoso tomou toda a casa e encheu aqueles que estavam assentados. Então, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, é marcada fisicamente com um vento, que é um símbolo do Espírito Santo, enchendo a igreja, enchendo a vida daqueles irmãos. Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, tornou-se inspiração para o mundo. E a inspiração divina, na verdade, é uma experiência não apenas coletiva, mas individual e transmissível. Você já parou? Que todos nós, para nos mantermos vivos, respiramos, sem perceber. Nós inspiramos e expiramos centenas, milhares de vezes por dia. É isso que mantém a nossa vida. No sentido, na vida espiritual é a mesma coisa. O vento de Deus, o vento do Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. Quando alguém inspira, este sopro divino passa a viver de forma diferente. A presença de Deus enche o nosso coração, a nossa vida, e a nossa vida se torna então um instrumento de inspiração para outras pessoas. Algumas pessoas cristãs, elas nem precisam falar muita coisa, mas a simples presença delas perto de nós, de alguma maneira, nos inspira, nos encoraja. Barnabé foi um desses homens. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que respirava a vida de Deus por onde passava. E ele deixava esse sopro de fé e de esperança tocar a vida das pessoas ao seu redor. Pessoas cheias do Espírito Santo são assim. Elas inspiram Deus. E elas transmitem Deus para os outros. Barnabé não foi esta pessoa inspiradora por um mero acaso. Ele não tinha uma personalidade especial. Até onde a gente percebe, ele não tinha nenhum
talento humano excepcional, o segredo da sua vida estava na fonte que ele respirava todos os dias, o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É aqui que começa toda a jornada de uma vida que inspira. Quando nós permitimos que o vento do Espírito Santo invada, encha o nosso interior. A vida de Barnabé, então, antes de tudo, é uma vida inspiradora, porque ele deixou-se preencher pela presença de Deus. E Barnabé exalava a presença de Deus em suas atitudes e ações e palavras. Então, nós temos na Bíblia uma ordem bem clara, mais de uma vez, e uma delas lá na carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo lembra: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, encham-se, inspirem o Espírito Santo. Na prática, quando isso acontece, como é que eu sei que eu estou inspirando o Espírito Santo e transmitindo esta inspiração para os outros? Uma das maneiras de percebermos isto é quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, uma vida cheia do Espírito Santo vai se manifestar nessas características. Mas eu quero destacar aqui duas características especificamente de Barnabé, que o próprio texto nos traz. Dois gomos deste fruto do Espírito Santo. A vida de Barnabé nos inspira, e uma vida nos inspira, quando ela manifesta bondade e fé. Nós já lemos aqui o texto de Atos 11:24, no qual Lucas destaca esse homem, Barnabé, cheio do Espírito Santo. Ele é considerado um homem bom. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de fé. Fé aqui não apenas como uma confiança pessoal, mas como a capacidade de ver Deus agindo e crer nas pessoas. Mas também o texto diz que ele era bom. A palavra no original é ágatos, que descreve alguém que tem um coração íntegro, com um caráter moldado por Deus. E a mesma palavra, uma palavra semelhante àquela lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando descreve os frutos do Espírito. Então a bondade, a palavra é agatoisine, que significa a bondade em ação, uma disposição prática de fazer o bem. Então, quando nós estamos falando aqui sobre Barnabé como sendo uma pessoa que tem essa característica, que ele é bom, é porque na sua vida ele expressava a bondade de Deus. Ele expressava a bondade do Espírito Santo. Era algo que nascia de uma forma muito natural no seu coração por uma ação de Deus. Ele não era bondoso apenas porque era uma pessoa educada. Ele não era aquele tipo bonzinho, não. Ele tinha uma sensibilidade para com o sofrimento das pessoas ao seu redor, que o levava a uma ação prática. É assim a bondade de Deus para conosco. Então, o fruto do Espírito tem a ver com caráter, com aquilo que você é na sua essência. E um cristão que cultiva a vida com o Espírito Santo, ele vai frutificar, demonstrando esses frutos, inclusive bondade e fé, como nós vemos aqui na vida de Barnabé. Barnabé, então, se destaca por essas duas qualidades. E eu pergunto, você conhece alguém que demonstra claramente essas qualidades, bondade e fé? Este é um desafio para você. Mantenha comunhão com o Espírito Santo. Inspire o Espírito Santo. E certamente estes frutos, essas qualidades vão aparecer na sua vida. Mas o Espírito Santo não apenas produz em nós os frutos, mas ele também nos capacita. O Espírito Santo também nos concede dons espirituais. O Espírito Santo, além de nos capacitar para frutificar, ele nos concede dons, que são o quê? Habilidades, para que nós possamos servir no mundo. Esse é um conceito que a gente trabalha muito quando faz o seminário da rede ministerial. Quando a gente explica que todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Cada um tem uma função específica no corpo de Cristo. E nem todos nós temos todos os dons. Nem todos nós temos as mesmas habilidades.
E o que nós vemos lá na igreja cristã primitiva são as pessoas desenvolvendo os seus dons. O que nós vemos nas cartas de Paulo são listas de dons, de ações que as pessoas desenvolvem dentro do corpo de Cristo para abençoar uns aos outros e abençoar o mundo. Os primeiros cristãos têm ali uma experiência maravilhosa. E dos dons que mais se manifestou naquela igreja foi o dom da contribuição. Havia ali, naquele contexto, um grande entusiasmo. Eles tinham a perspectiva de que Jesus Cristo podia voltar a qualquer momento. Havia milhares de novos decididos, dentre eles muitas pessoas pobres. Não era obrigatório que alguém pegasse os seus bens e vendesse e distribuísse os seus bens, mas isso era uma coisa que aconteceu várias vezes. E um desses que fez exatamente isso foi Barnabé. Então a gente volta lá no capítulo 5 do livro de Atos, no versículo 36, e nós lemos assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Nós temos aqui mais algumas informações acerca de Barnabé. Na verdade, o seu nome de batismo não era Barnabé, era José. Barnabé foi um apelido que ele ganhou, né? É como se a gente visse alguém aqui na igreja que trabalhasse muito, fosse muito cooperador, e a gente dissesse assim: fulano de tal, o irmão cooperador. Ele é chamado de filho do encorajamento, porque ele tinha também este dom, essa característica, ou filho da consolação. Mas nós podemos identificar neste jovem que, na verdade, ele era um judeu pela religião, porque os seus pais eram judeus, mas ele não tinha nascido ali na Judéia, ele nasceu num outro lugar bem distante, lá em Chipre. Então, os seus pais eram aqueles judeus da diáspora, que espalharam a fé em outros lugares do mundo. E ele era de uma família nobre, a família dos levitas, aqueles que cuidavam do templo. Mas ele certamente nunca trabalhou no templo, porque ele morava fora. Mas ele vai para Jerusalém, e ali ele se converte. E ali ele se dedica no contexto da igreja. E nesta dedicação ele utiliza os dons que Deus lhe concedeu. Porque quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você tem as qualidades morais, mas você também vai servir. Hoje em dia, eu percebo, especialmente em alguns discursos na internet, pessoas dizendo: não, você não tem que servir. Isso aí a igreja está explorando você. Não, meu irmão, servir é um grande privilégio. É claro que a maneira como você serve é o mais importante. É claro que o serviço não pode diminuir, não pode de forma alguma minimizar o seu empenho em crescer como pessoa, como na sua comunhão com Deus e desenvolver o fruto do Espírito. Mas o servir é também uma forma de adoração a Deus. E através do serviço nós abençoamos uns aos outros. Na lista de Romanos capítulo 12, é um dos textos na Bíblia em que nós temos uma lista de dons. Temos também lá em 1 Coríntios, temos também capítulo 12, temos também em Efésios capítulo 4. Mas nesta lista de dons de Romanos 12, no versículo 8 nós lemos: se o seu dom for contribuir, dê com generosidade. A gente percebe claramente esse dom na vida de Barnabé, porque ele não apenas contribuiu, mas ele contribuiu com generosidade, né? Eu acho que não existe nenhum ser humano que não gosta de receber as coisas, né? Você ganhar um presente, seja um presente valioso ou mais simples. Mas existem algumas pessoas que têm um prazer especial em dar presentes, em ofertar. Enquanto alguns dão assim, meio amarrado, meio constrangido, ele dá e dá com alegria. A alegria dele realmente é contribuir. Tem esse dom da contribuição. Não apenas contribui generosamente, mas contribui com alegria. Este é Barnabé. Mas além do dom da contribuição, ele tem também o dom do encorajamento. E por que nós falamos isso? Porque esse é o apelido que ele recebe. Ele não receberia esse apelido à toa. As pessoas olhavam para ele e diziam: cara, Barnabé é alguém que sabe encorajar. Barnabé é alguém que sabe elogiar. Barnabé é alguém que chega junto quando alguém está desanimado. Barnabé é alguém que valoriza o trabalho dos outros.
Quem tem o dom do encorajamento tem uma capacidade de valorizar o trabalho das outras pessoas extraordinária. Eu me lembro de um ex-diácono nosso aqui, muito querido. Eu sei que há outros irmãos, mas eu cito esse irmão porque, de fato, ele me impressionou muito quando eu cheguei aqui. Os mais antigos da igreja o conhecem. É o irmão Zé Milton. A capacidade que o Zé Milton tem, porque ele ainda é vivo até hoje, né? Embora não estejamos mais tão próximos, porque ele está na igreja do seu filho, mas a capacidade que ele tinha de valorizar o trabalho que a gente fazia aqui quando eu cheguei, isso me impressionava. Eu nunca tinha visto alguém com essa habilidade tão grande. Ele tinha o dom de encorajar. Quando a gente passava uma situação difícil, ele chegava junto, conversava com a gente no privado. E tinha o dom de contribuir também. Me lembro quando eu cheguei aqui, algumas vezes eu ia tirar férias, ele, olha, isso aqui é para você gastar nas férias. Nunca tinha acontecido isso comigo, né? Não era meu pai, nem um irmão, era um irmão. Ele encorajava de todas as maneiras. Me lembro bem na primeira assembleia que a gente teve aqui na igreja, eu dei um relatório, ele pediu a palavra e trouxe uma palavra de encorajamento. É maravilhoso quando a gente tem alguém assim ao nosso lado. Em um mundo em que as pessoas criticam tanto, em um mundo em que há tantas comparações negativas, em um mundo em que as pessoas têm sérios problemas emocionais, como é importante, como é bom ter alguém com esse dom do encorajamento. Barnabé me inspira a ser uma pessoa que encoraja os outros. Mesmo que esse não seja o meu dom, mas isso eu acho tão importante. Ele me inspira a contribuir com liberalidade. Ele me inspira a identificar e exercitar os dons que Deus tem me concedido, porque Deus concede dons para cada um de nós. Então, nesse aspecto, Barnabé é uma inspiração para mim. No que se refere à contribuição, ele é uma inspiração para mim no que se refere ao encorajamento. E ele é uma inspiração para mim no sentido de que nós devemos procurar identificar quais são os dons que o Espírito Santo nos dá para que possamos exercê-lo. Não enterrando esses dons, não escondendo esses dons. Mas em último lugar, uma vida que inspira no contexto cristão é aquela que acolhe os que chegam em nossa comunidade. É uma vida, é uma pessoa que acolhe os que chegam para a nossa comunidade. Poucas coisas falam tão forte ao coração quanto um gesto de acolhimento. Quando a igreja abre os braços, vidas são restauradas, chamados florescem e o reino de Deus avança. Nós temos um ministério que a nossa igreja tem apoiado e tem colhido muitos frutos desse ministério. É o ministério Concursílios. E uma das coisas que chama a minha atenção, sem dar aqui nenhum spoiler proibido, né? Porque o cursilho tem muita coisa que você só sabe quando chega lá, né? Mas é o acolhimento. O acolhimento que cada pessoa recebe quando chega naquele local para essa experiência. Barnabé foi uma ponte, especialmente para Saulo. Nós temos visto nos sermões anteriores, inclusive no domingo passado, o impacto da conversão daquele extremista religioso, Saulo. Aquele que perseguiu os cristãos ferozmente. No domingo passado eu falei aqui sobre os novos decididos, os desafios de um novo convertido, a partir dessa experiência de Saulo. Perda das amizades, perseguição. Mas um dos principais desafios é que quando ele chegou na igreja, ele não foi acolhido, nem sempre as portas se abriram para ele. E às vezes isso acontece até hoje. Vejamos então nesse contexto o papel de Barnabé. Veja como foi importante a atitude dele para esse novo decidido, Saulo. Nós lemos então, lá em Atos capítulo 9, versículo 26, o seguinte. Quando Saulo chegou a Jerusalém, ele estava lá em Damasco, se converteu, mas vai para Jerusalém. Tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse se tornado de fato discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe tinha falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Vamos relembrar aqui o que eu falei na semana passada. O drama de Saulo. Ele chega em Jerusalém, ele quer se encontrar com os irmãos.
Mas o que ele encontra? Os irmãos estavam se reunindo muitas vezes nas casas. Por causa da perseguição, eles se reuniam à porta fechada. Então você imagina essa cena? Saulo chega lá, bate na porta. Bate lá na porta. Se tivesse campainha, apertava a campainha. E os irmãos que estavam cantando lá, alguém olha assim pelo buraco da janela, né? Pelo olho mágico, e diz: Saulo, cala a boca. Vamos parar de cantar. Vamos fazer de conta que não tem ninguém aqui. Era isso que acontecia. A Bíblia diz que os irmãos evitavam ele. Vai que ele arromba essa porta, como ele já fez antes. Vão em quê? E claro, ele não era bobo. Ele tinha ouvido o pessoal cantando, ele escuta aqueles zum. E ele insiste. E teria sido assim, por muito e muito tempo. Sabe-se lá por quanto tempo. Se não fosse um homem, chamado Barnabé, que disse: não, gente, espera aí. Pedro, João, vocês aí, vem cá, preciso conversar com esse rapaz. Ele é nosso irmão. Ele teve um encontro com Jesus verdadeiramente. Ele era um perseguidor, mas não é mais. Ele conheceu Jesus de uma forma extraordinária. E aí ele contava a experiência de Saulo. Eu não sei exatamente como Barnabé ficou sabendo da história de Saulo. Talvez ele tenha ido lá em Damasco e conversado com Ananias, e Ananias confirmou a história. E confirmou como é que tinha sido a vida dele lá. As pessoas ouviam a experiência de Saulo, mas duvidavam quando via da sua própria boca. Então Barnabé foi essa ponte, este elo. Ele fez isso porque ele cria no poder de Deus. Ele creu na transformação. Ele creu na palavra de Saulo e naquilo que ele estava vendo. Então ele se coloca como uma ponte entre a igreja e aqueles que estavam chegando, no caso Saulo. Isso é tão importante. Não é por um acaso que a gente tem aqui na igreja o ministério de integração. Não é por um acaso que a gente tem aqui na igreja o espaço do acolhimento. Mas na verdade, talvez a gente nem precisasse ter um ministério específico para isso, e um espaço específico para isso, se realmente nós tivéssemos esta cultura ainda mais disseminada, se cada um de nós fosse realmente aquela pessoa extremamente acolhedora, não apenas com os novos decididos, os novos convertidos, mas com todos aqueles que estão precisando de ajuda espiritual. Observe então esta intervenção acolhedora de Barnabé. E esta intervenção faz com que Saulo possa se integrar. Na leitura que eu fiz, você vê, primeiro eles rejeitavam. Depois, nós lemos que ele passou o quê? A andar juntos com os apóstolos. Se tornou companheiro deles. Há quem pergunte, quem seria Paulo se não fosse Barnabé? Se Barnabé não tivesse entrado nessa história, até onde Deus conduziria a vida de Saulo? Não sabemos. Você conhece alguém assim? Alguém que acolhe, que abraça, que recebe com amor os recém-chegados, que se empenha na integração deles na igreja? Nós temos aqui na igreja um encontro, muitos aqui já passaram por lá, chamado Encontro para Novos Membros. A gente sempre convida isso. É um encontro para quem chegou como membro da igreja e se batizou. E nesse encontro, eu sempre falo da situação de quem chega numa igreja, vindo às vezes de uma outra igreja, ou que não é um cristão ainda, está vindo pela primeira vez. Ambos têm necessidades específicas. O não cristão, porque ele está num ambiente completamente diferente de tudo que ele já viu. E ele às vezes fica ali, né, tentando se integrar com alguém, falar com alguém, alguma coisa, ele está observando. Você já foi numa festa em que todo mundo se conhecia, mas você não conhecia ninguém? A gente não fica ali deslocado? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E certamente acontece também com você. É assim que uma pessoa que não faz parte da nossa comunidade, quando vem aqui, se sente. E por isso, cabe a cada um de nós perceber essas pessoas. E aquele que vem de uma outra igreja, eu sempre digo isso no encontro lá na integração,
E repito aqui, né? Ele vem às vezes da igreja dele, lá de São Paulo, lá de Amazonas, de Recife, enfim, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E às vezes essa pessoa lá, ele era muito ativo na igreja, muito envolvido, né? Ele tinha amigos na igreja, e ele chega aqui, e ele fica olhando para um lado, para o outro. Ele escuta o pastor pregando, e ele fica lembrando do pastor da igreja dele lá. Ele vai na cantina, e ele lembra da cantina da igreja dele lá. Ele vê uma situação aqui dos irmãos trocando ideias, conversando, sentados ali na mesa, e ele fica lembrando dos irmãos de lá. E vai ser assim, até que alguém chame para conversar com ele, para um pequeno grupo, para que ele possa sentir que agora ele é bem-vindo nesta comunidade. Então nós precisamos de pessoas que façam essa conexão. Essa semana, no dia em que completamos 31 anos aqui de nossa posse, que foi quarta-feira passada, eu vivi uma experiência que deixou muito feliz aqui na igreja. Uma jovem chegou aqui mais cedo, pensou que o culto era 6 da tarde, o culto de quarta-feira, e ficou aqui esperando o horário do culto. Nós tínhamos a sopinha aqui fora. Ela sentou na mesa. E nós fomos conversar com ela. E ela falou que tinha um interesse pelo evangelho por causa de um testemunho de uma colega dela na faculdade, uma colega dela na vida dela. E essa pessoa mudou a vida e ela ficou impactada com isso. Mas ela tinha restrições, ela tem restrições para vir à igreja, tinha restrições, porque a sua família não aprovava, uma família muito tradicional, não aprovava a ida dela numa igreja lá onde ela morava. Mas agora, pouco tempo atrás, ela se mudou aqui para Aldeota. E ela passando de ônibus aqui em frente à igreja, viu o nosso templo, foi uma igreja, e se informou com alguém. E alguém disse, não, a igreja batista é uma boa igreja. E ela já acompanhava pela internet o Iago Martins, que foi o palestrante, inclusive, dos nossos jovens e adolescentes ontem, né? Ela acompanha as intervenções dele na internet, o blog dele na internet, leu até alguns livros evangélicos que ele indicou, e ela estava assim com uma sede espiritual extraordinária. E ela falou claramente sobre esse desejo do seu coração, eu quero fazer parte de uma igreja. E a gente foi conversando, alguém pagou a sopinha para ela, coloquei ela em contato com o Gabriel, Gabriel pagou para ela a inscrição para ir ontem lá no congresso, né? Eu não sei qual vai ser a caminhada dela, se ela vai ficar aqui com a gente. Mas é isso que precisa acontecer. Informalmente. As irmãs conversaram com ela ali, eu conversei um pouco, as irmãs conversaram com ela. Alguém a levou para o espaço para acolhimento. É isso que Deus espera de nós, como igreja. Que sejamos uma comunidade acolhedora. E nós temos então aqui o exemplo de Barnabé, que agiu exatamente assim. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que o que muitas vezes determina o local onde a pessoa vai cultuar a Deus, a igreja que ela vai fazer parte, não é nem tanto a pregação ou o louvor, mas é o acolhimento que a pessoa recebe naquela igreja. Você conhece alguém que o inspira a ser acolhedor? Fazendo uma autoanálise, você diria que você é uma pessoa acolhedora? Nós estamos caminhando no livro de Atos, como vocês sabem, e nós vamos reencontrar Barnabé mais adiante. E vamos conhecer outras características dele. E nós vamos ver que a vida dele nos inspira de outras formas também. Mas hoje eu quero que você leve consigo esta inspiração da vida de Barnabé. Barnabé me inspira a viver respirando Deus, buscando a plenitude do Espírito Santo e transmitindo Deus para as outras pessoas. Barnabé me inspira a desenvolver o fruto do Espírito Santo, dentre eles a bondade e a fé. Barnabé me inspira a exercitar os dons espirituais, dentre eles a contribuição generosa e o encorajamento. E Barnabé me inspira a acolher os recém-chegados à nossa igreja, a ser uma ponte para que eles se sintam de fato plenamente acolhidos, integrados à família de Deus. Barnabé discipulou Saulo. E eu estou muito feliz porque nós temos hoje na igreja um grupo significativo de pessoas que estão se dispondo a ser esse Barnabé. Alguém que caminha junto com os novos, cuidando dos recém-batizados e outros recém-chegados. Inspiração é aquilo que nós temos quando alguém nos motiva a sermos além daquilo que nós somos.
Só que no caso a inspiração cristã é quando nós olhamos para alguém e essa pessoa nos inspira a ser como Jesus. Eu quero desafiar você então, nesta noite, a ser uma pessoa inspiradora. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus por pessoas que de alguma forma inspiraram a sua vida no contexto cristão. Pode ser o seu pai, sua mãe, um colega de trabalho que o conduziu à igreja, um pastor, um líder. Agradeça a Deus por essa vida. E peça agora que Deus o ajude a ser uma pessoa que inspira outros. Que Ele trabalhe no seu coração de tal forma que você se encha do Espírito Santo, que você busque este enchimento do Espírito Santo no seu dia a dia. Peça a Deus agora isso. E peça ao Senhor que você seja esta pessoa que, à semelhança de Barnabé, inspira outras vidas. Através da fé, do encorajamento, da disponibilidade de servir e especialmente do cuidado com os novos convertidos, com aqueles que chegam para a nossa comunidade de fé. Pai do céu, esta é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.